Oiê, eu sou a Lu, sejam bem-vindos ao canal Diário da Luá. E hoje eu vim trazer para vocês o tutorial de como que eu faço as caixinhas aqui da loja. Sim, gente, as caixinhas aqui da loja, elas são feitas artesanalmente por mim. Eu faço essas caixinhas com papel e a logo delas eu faço desenhada com uma caneta de gel. Esse é o modelo menor das nossas caixinhas, que eu coloco as peças menores, como anéis, brincos pequenos. Mas eu vou ensinar no vídeo de hoje vocês como fazer as nossas caixinhas de tamanho real, tá? E o material que nós vamos usar, basicamente, é apenas uma folha de papel tamanho A4, caneta e régua. E é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, o papel que eu utilizo é o papel offset, que é o que é utilizado para imprimir certificados. Ele é um papel bem durinho e bem resistente. E ele custa em média R$ 20, pelo menos aqui na minha cidade, e ele vem 50 unidades. E para começar, a gente vai fazer uma marcação nos 4 cantos dessa folha. Nós vamos precisar de uma folha inteira, tá? E essa marcação vai ser uma medida de 4 centímetros, que nós vamos fazer aí nos 4 cantos da folha. Vou fazer aqui no primeiro lado da folha para vocês verem como é que é. Vocês posicionam a régua, fazem aí a medida, faz uma marcaçãozinha aí para vocês verem, né? E em seguida, você vai fazer uma linha com o seu lápis em cima dessa marcação que você fez de 4 centímetros. Posiciona bem para não ficar torto, tá? É muito importante ficar bem retinho. Ainda segurando a régua em cima da marcação que você fez, você vai utilizar a parte contrária do estilete e você vai fazer uma marcação em cima da linha que você riscou com o lápis. E daqui a pouquinho eu vou te explicar o porquê que você tem que fazer isso. Você vai fazer essa marcação, põe um pouquinho de força na sua mão, mas cuidado para não rasgar a folha, tá? Lembrando que é o lado contrário do estilete. E olha só como é que ficou aí a nossa marcação. E depois, nós vamos utilizar essa marcação com estilete para a gente fazer as dobraduras na nossa folha, mas isso vai ser mais para frente. Agora, você vai fazer isso nos outros lados da sua folha também. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já trouxe aqui a folha toda marcada, para vocês verem como ficou, e todos os lados com a mesma medida de 4 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da dobradura, que é por isso que a gente fez essa marcação com o estilete. A primeira dobradura que a gente vai fazer é na parte menor da folha. Nós vamos dobrar em cima dessa linha que você fez com o estilete para facilitar essa dobradura. E não tem muito mistério, tá? Você simplesmente vai pegar, dobrar e fazer bem essa demarcação aí, pressiona bem aí com o seu dedo para ficar bem marcadinho, porque também vai ser muito importante na hora do corte da nossa folha. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, também dobrando em cima dessa linha. Feito isso, nós vamos fazer uma terceira dobradura na folha, que vai ser a dobradura que vai ficar no meio da página. Você vai pegar esse lado menor e vai puxar ele até encontrar a linha do outro lado menor da folha. Parece meio complicado dizendo assim, mas você assistindo o vídeo, você vai ver do que eu tô falando. Você vai pegar a sua folha e vai em encontro até da linha da parte menor do outro lado. E aí, nessa parte aí do meio, você vai pressionar e você vai dobrar. Que essa vai ser a parte do meio da nossa caixa que nós vamos utilizar para abrir e fechar. Olha só, ficou a linha aí para vocês verem, tá vendo? Bem no meio da página. E agora, nós vamos repetir esse processo do outro lado menor da folha. Vai fazer a mesma coisa, vai pegar a parte da dobradura da folha e levar até a linha da outra. Eu sei que parece meio complicado no começo, gente, mas depois que vocês forem pegando o jeito de fazer essa caixa, vocês vão começar a fazer essas caixinhas em questão de minutos. E prontinho, nós temos aí umas 2 marcações no meio da página. A nossa caixinha já está tomando forma. E nós vamos fazer as últimas dobraduras, que agora vai ser na parte lateral da folha, que é essa parte maior. E também não tem mistério, tá? Você simplesmente vai só dobrar, que nem eu tô fazendo aí. Pressiona bem os seus dedos, tá? Pra ficar bem marcado a folha, porque vai ser importante vocês verem essas marcações na hora de fazer o corte da folha. Você vai dobrar as 2 laterais, conforme eu estou fazendo aí no vídeo.
Prontinho, ficou assim a nossa folha. Eu vou deixar ela fechadinha mesmo desse jeito, porque agora a gente vai fazer a parte que eu mais gosto, que é a parte de desenhar a logo. Só que essa parte, ela é muito opcional, tá? Porque vai depender muito de como é a sua logo. Como a minha é bem fácil de fazer, eu gosto de desenhar ela, tá? Mas se a sua for um pouco mais complicada, tiver uma fonte um pouco mais complicada de fazer, você pode fazer somente a caixinha mesmo e ter uma figura, alguma coisa assim para colocar em cima. Eu utilizo essa caneta, que é uma caneta de gel, e a tinta dela é bem forte, depois que seca fica parecendo uma caixa personalizada profissional mesmo. Primeiro eu faço rascunho com lápis e em seguida eu faço a cobertura com essa caneta de gel. Eu comprei ela numa papelaria aqui da minha cidade. Eu acredito que na sua cidade também deve ter uma caneta desse tipo. Agora com a régua e com a parte contrária do estilete também, eu vou fazer uma linha no meio da folha, apenas para eu me guiar, né, para eu desenhar em cima e não fazer torto. Eu não tenho uma marcação muito correta, eu simplesmente posiciono a régua ali onde eu vejo que vai ficar melhor posicionada a logo. E aí eu faço a marcação para ficar meio que invisível entre algumas aspas, né? Prontinho, agora com o lápis. Em cima dessa linha que eu fiz com estilete, eu já vou começar a desenhar a logo. Eu faço só um rascunho meio mal feito ali mesmo, só para eu me basear mesmo, porque eu já fiz tanta caixinha, gente, que eu já peguei o jeito de fazer a logo. Então é só para eu me basear mesmo ali na hora de fazer, para não ficar torto nem nada disso. Rascunho pronto, agora é a hora da gente fazer a cobertura desse rascunho com a caneta de gel. Esse é um processo que eu acho ele extremamente terapêutico. Eu sempre posto, né, esse bastidor aí, eu fazendo as caixinhas da loja para as clientes verem, né, como é que funciona a nossa produção. E para elas verem que sou eu quem faço tudo também, porque quando eu digo que sou eu quem faço, elas não acreditam, porque modéstia à parte fica tão bonitinho, tão bem feito, que realmente não parece que a logo foi desenhada, parece que ela veio de uma gráfica, porque essa caneta ela dá um acabamento muito bom na logo. E também porque eu sempre me esforço, né, para, apesar de às vezes eu estar cansada, as logos da caixinha ficarem sempre bem feitas. Com a logo pronta, agora nós vamos fazer um detalhe que fica na tampa da caixa, na parte que a gente abre, que é essa aberturazinha aí, que vocês estão vendo, que é a parte que a gente coloca o dedo para puxar, para abrir a caixinha, facilitar na hora de abrir a caixinha. Desse jeito, tá vendo? Para fazer esse detalhe, você vai precisar de alguma coisa redonda, uma tampa de alguma coisa. Eu utilizo a tampa da minha cola e você vai colocar, posicionar ao lado contrário, tá? Precisa estar bem centralizado. E aí eu posiciono só a metade da tampa da cola, não é para colocar tipo a tampa inteira, sabe? É só a metade, que nem vocês estão vendo aí, que é para ficar não um círculo, mas apenas uma meia lua. Para fazer esse recorte, eu utilizo essa tesourinha, que ela tem a ponta bem fininha, que é para ficar um corte bem certinho e não ficar repicado. Mas você pode utilizar a tesoura que você tiver em casa. Prontinho, amigas, a parte do detalhe já foi feita. Agora nós vamos para a parte do corte da nossa caixa, que é onde nós vamos cortar, tá? Utilizando uma tesoura maior. A parte da marcação que nós fizemos. Essa parte você precisa ter muita atenção, tá? Para não ficar torto e você não cortar errado. Então, vou fazer aqui junto com vocês, para vocês verem do jeito que eu estou fazendo e vocês não fazerem errado aí na casa de vocês. Nós vamos fazer o corte somente nessa parte maior da lateral da nossa folha. Então, você vai começar cortando e você vai cortar até no máximo a parte da linha da lateral da folha. Nessa marcação do meio, se você quiser passar um lápis por cima para ficar mais fácil de você enxergar, eu te aconselho, principalmente se for sua primeira vez fazendo essa caixinha. Eu já estou acostumada, então eu consigo enxergar só na parte da marcação. Tá vendo aí até onde é o limite para você cortar? Você vai fazer assim em toda essa lateral. Prontinho, cortei aí todas as marcações da nossa lateral e agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado.
Prontinho, o recorte já foi feito. Agora eu vou ajustando aqui, né, as nossas dobrinhas. E essa parte de baixo aí que eu tô dobrando, meninas, essa é a parte de dentro da nossa caixa. É a parte onde fica guardado, né, ali o nosso objeto. É essa parte de dentro aí da caixinha, tá? E essa parte aí de cima é a parte da tampa da nossa caixa. Essa parte aí de cima. Então, eu gosto, né, de fazer uma dobradura diferente. Isso também é opcional, eu faço assim mesmo porque eu gosto. Fica mais fácil na hora de fazer a colagem. Então, essa parte de cima eu gosto de dobrar ela pra cima, já pra ela ficar nesse molde de tampa mesmo, sabe? Na hora que a gente for colar, vocês vão perceber que vai ficar bem mais fácil. Para iniciar a nossa colagem, nós vamos pegar nossa cola e passar somente nessa bordinha menor, conforme eu estou passando aí. Passa bastante cola, cuidado para não ficar com muito excesso, para não ficar saindo depois, tá? Vazando no papel, principalmente por ser um papel branco. E aí você vai pegar essa bordinha e colar na sua borda maior. Gente, não tem mistério, vai ser basicamente isso o processo de colagem, tá? Olha só como é que ficou. Vai ser sempre a bordinha menor colada na borda maior. Vou fazer novamente aqui do outro lado junto com vocês. Passa cola o suficiente para colar, mas não com excesso para não ficar vazando e não sujar a sua caixinha, tá? Cola aqui a bordinha menor na bordinha maior. Segura alguns segundos, tá bom? Que é para ficar bem fixada, não ficar com orelha, né? E com pontinha solta. E assim sucessivamente você vai fazendo em todas as bordas. E olha só a nossa caixinha, a parte de baixo dela, né, já está pronta. E agora nós vamos fazer a parte de cima, que vão ser só essas duas bordinhas em cima que nós vamos colar. E é o mesmo processo que nós fizemos embaixo. Passa a cola na borda de cima e você vai colar na borda maior. E a nossa caixinha já está pronta. Olha só como ficou. Ficou linda. Agora eu vou só ajustar esse detalhe aqui na parte da tampa, que essa pontinha, eu não gosto que ela fique assim quadrada, sabe? Eu gosto de dar um acabamento nela meio arredondado. Mas isso aí também é totalmente opcional, tá? Eu faço porque eu sou chata, eu gosto das coisas bem detalhista. Faço isso nos dois lados. Depois verifico, vejo se não ficou nenhuma borda sobrando de papel aí nas laterais, que às vezes acontece de ficar. Mas tá tudo ok. Prontinho, pessoal, a nossa caixinha está pronta. O ideal é que depois que você faça a colagem, você deixe ela aberta mesmo para secar, para depois você fechar do jeito que eu tô fazendo aí. Porque senão você pode fechar e essa lateral dela pode descolar. A minha ainda tava um pouco molhada a cola e quis descolar. Mas ficou tudo certo no final. E ficou pronta a nossa caixinha. Aqui na loja nós temos dois modelos. Esse que é o tamanho maior, quando a pessoa faz pedido de muitas peças. E essa menorzinha, que geralmente a gente manda peças menores, como brincos, piercings, anéis e etc. E foi esse, pessoal, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender como fazer essas caixinhas. Se vocês fizerem, poste no Instagram e marque a nossa loja, @luapratas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like no vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas. E nos sigam nas redes sociais. E é isso, até a próxima. Tchau!